Olá pessoal, aqui é o professor Christian. Vamos então iniciar nossa 13ª prática do curso de Arduino. Nessa prática, aprenderemos a utilizar o chamado motor de passo, um tipo de motor de precisão em seu funcionamento, muito utilizado em impressoras, scanner e plotters. Os motores de passo normalmente vêm especificando o ângulo em graus que ele executa cada passo. Por isso são precisos e confiáveis nos seus movimentos. Existem dois modelos de motores de passo, que são os unipolares e os bipolares. Sempre no mínimo teremos 4 fios nos motores de passo. No caso, esse é o bipolar, onde cada par representa um grupo de bobina. No caso do unipolar, teremos mais fios para ligarmos. Mas vamos utilizar nesta prática o motor de passo bipolar. Como os motores de passo possuem 2 grupos de bobinas, precisaremos de 2 ponte H para controlá-las, pois para seu funcionamento necessitaremos realizar inversões de polaridades constantemente nos 2 grupos de bobina. Existem vários padrões de pulsos para controle de um motor de passo. Estaremos empregando um modelo onde ligamos uma bobina por vez, pois existem programas que ligam as 2 bobinas simultaneamente, para aumentar assim o torque do motor, mas com isso o consumo da corrente aumenta junto. Para o motor de passo poder girar, é necessário seguir a sequência vista na tabela, onde ligamos a bobina A e B, ora com uma polaridade, ora com a polaridade invertida, representada pelo A barrado e B barrado, pois só assim o motor de passo irá funcionar corretamente. No caso do motor de passo, precisaremos dos 4 drives existentes no CI L293D para o motor. Lembrando que a corrente máxima por saída nesse CI é de 600 mA. Veja como ficará a ligação com o Arduino. Utilizaremos 4 pinos digitais para controlar as 2 bobinas do motor. Para motores de passos com correntes maior que 600 mA, há outros tipos de drives de potência que podemos estar utilizando. Nessa prática, a ligação do CI L293D com o motor de passo ficará como visto no diagrama. Usaremos os pinos 8, 9, 10 e 11 para controle do motor. Infelizmente, no Tinkercad não há motor de passo que possamos utilizar. Então faremos a montagem com 4 LEDs que irão representar os grupos de bobinas do motor. Mas para compensar, ao final mostrarei o funcionamento na bancada utilizando o motor de passo real. Vamos então para a montagem. Vamos lá na montagem. Vamos buscar o Arduino. A gente pode girar ele. Pegar também o protoboard. Vamos pegar o CI L293D e colocar ele junto ao protoboard, onde teremos acesso aos pinos. Vamos fazer a alimentação. Vou ligar em cima e embaixo do protoboard para ter alimentação mais e menos para o CI. Então aí temos o menos, né? Eu vou ligar em cima também o GND. Vou buscar também os 5 volts, deixar ele na parte de baixo. Colocar a cor vermelha para facilitar a identificação. Transferir também essa alimentação para a parte de cima, para facilitar na hora de ligar o CI.
Agora vamos alimentar as partes positivas, ó. É o pino 1, esse é o pino 1, o pino 8, o pino 9 e o pino 16. Então vamos ligar aí, ó, o GND nos pinos 4, 5, 12 e 13, né? Segundo o diagrama, né, se você verificar lá, são os pinos que são ligados ao terra. E agora vamos pegar o pino 8, né, ligar no pino 2, onde é a entrada, né, do driver, colocar numa cor aí laranja. O pino 9, nós vamos estar ligando lá no pino 7, que também é outra entrada. Deixar na mesma cor. O pino 10 é o outro grupo de drivers, né? No caso, os outros dois drivers. Eu vou estar ligando lá no pino 10. Deixar na cor verde mesmo. E no pino 15, né? São as duas entradas para o outro driver. E aí temos as quatro entradas já ligadas. Como eu falei, nós não temos aqui o motor de passo, então eu vou buscar 4 LEDs, tá? Vou deixar 2 vermelhos, um oposto ao outro, então eu vou girar esse aí. Eu vou pegar mais 2 LEDs e vou deixar na cor amarela, para identificar o outro grupo de motor. No caso aí a bobina, né? Perceba que o anodo e o catodo vão estar contrários, né? Porque eu vou ligar 2 a 2. Tá? Vou deixar aí em amarelo também. Então perceba, ó, eu vou ligar o anodo de um no catodo do outro. Tá? Tá vendo? Para que isso? Para quando eu alimentar ele, somente um dos LEDs vai ligar, dependendo da polaridade que eu estiver enviando. Tá? Então anodo catodo e o outro também. Ó, esse é anodo com catodo e o catodo com anodo. Né? Então eles vão ficar opostos um ao outro, mas cada um representando um grupo de bobinas. No caso do LED, eu não posso alimentar direto ele, tá? Como assim? Eu não posso aplicar 5 volts, o LED queima, lembra? O LED só pode aplicar 2 volts, então eu tenho que usar no mínimo 2 resistores, que eu vou ligar em cada grupo, né? Vai acender um LED por vez, então eu posso utilizar no caso uma resistência aí de 470 ohms. Tá? Aí eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. Não preciso buscar novamente, eu já tenho o resistor aí. Perceba que eu estou usando só um só, tá? Então eu vou ligar apenas um resistor em cada conjunto de LEDs. Então eu comecei aí no pino 3, que é a saída, né, de um dos drives. Eu vou ligar aí nesse LED amarelo. O outro lado do LED eu vou ligar em relação ao resistor, tá? Um dos lados eu tenho que ligar com o resistor. Eu vou deixar tudo em amarelo aí, no caso laranja, né? Para poder facilitar aí a identificação. Vamos ligar aí no pino 6. Eu vou ligar do outro lado, tá? Pino 6, né, que é a saída, isso. Então, eu vou ligar ele aí. Perceba que eu passei pelo resistor, né? Esse lado também, ó. No caso aí, o pino 9, 10, 11. Pino 11,
eu estou ligando com o resistor de um lado, o outro lado eu ligo direto. Tá? Esse aí no caso o pino 14, eu estou ligando direto. Então um dos lados tem que passar pelo resistor para que eu não queime, no caso o resistor, tá? E aí eu posso jogar o código agora, né? Deixar em texto, né? Eu vou preparar e apagar esse para mandar o código do programa. O programa que usaremos inicia definindo os 4 pinos digitais, pino 8, 9, 10 e 11. Temos também a variável chamada Speed Motor, que na verdade é o tempo entre os passos que acaba controlando a velocidade que o motor irá girar. As variáveis dados e passos, que serão usadas para comandar o motor, dizendo o sentido da rotação, se horário ou anti-horário, e o número de passos desejado. Tudo via monitor serial. No Void Setup, definimos os pinos digitais como output e iniciamos a comunicação com o monitor serial pelo comando serial begin. No Void Loop, iniciamos lendo os dados recebidos via monitor serial para controle do motor. Esses dados enviados serão da seguinte forma: enviaremos as letras H ou A com um número, onde o H significa horário, o A anti-horário e o número é o número de passos que queremos que o motor execute. O comando serial read lê a letra enviada e armazena na variável dados. O comando serial parseInt lê o número enviado e armazena na variável passos. Nesse if, se for enviado a letra H, inicia imprimindo na tela o número de passos com o serial print. Em seguida, executa repetições usando for da função run forward, de acordo com o número de passos. A função run forward é uma rotina que é chamada onde executa aquela tabela que vimos anteriormente. Perceba que os comandos digital write estão executando exatamente a primeira coluna da tabela. Agora a segunda coluna, a terceira e por último a quarta. Observe também que o intervalo entre cada etapa tem um delay, que corresponde ao valor pré-definido pela variável Speed Motor. Caso esse valor seja menor, maior será a velocidade do motor. Agora, se for enviado a letra A, após imprimir na tela o valor solicitado, é executada a função run backward, repetindo o número de passos solicitado. A operação realiza a mesma anteriormente, mas a ordem das ligações mudaram, fazendo com que o motor de passo gire no sentido contrário ao anterior. Vamos então ver na prática o funcionamento desse programa. Vamos então colocar o programa e aí vamos inicializá-lo. Eu tive que fazer a filmagem usando meu celular para poder visualizar melhor a rotação. Então olha só, eu coloquei H10, então ele vai dar 10 como se fosse 10 voltas. Na hora que eu executo, ó, percebe? Ele dá 10 voltas, como se fosse 10 execuções. Agora eu vou colocar A10. Perceba que ele vai girar no sentido contrário. Legal, né? Então, ó, eu vou fazer a montagem aqui, né? Peguei aí o CI L293D,
Eu estou ligando no Arduino que eu montei aqui, né? Esse é um Arduino que eu fiz, tá, gente? É por isso que ele é diferente. Então estou montando aqui, tá? Estou fazendo as ligações, a mesma ligação que nós fizemos lá no Tinkercad, tá? É a mesma, né? Não vou nem entrar em detalhe porque é difícil de visualizar, né? Os LEDs, mesma coisa, né? Estou fazendo a ligação, né, no protoboard, também usando resistor. E aí eu ligo nas saídas do driver, né? São 4 saídas, né? Então vamos ligar os 4 fios nas saídas. Tá? Pode ligar na sequência. E aí agora ó, eu vou executar o comando. Ó. Primeiro no sentido horário, ó. Ele começou no anti-horário, né? Então eu mandei o comando para ele está no sentido. Olha lá, tá 10 voltas. E agora eu vou fazer no sentido contrário, no caso agora o horário. Olha lá. Então funcionou. Bem, uma vez que funcionou no LED, né? Agora eu vou pegar um driver, ó. Peguei um drive de DVD sucateado, velho, tá? Vou desmontar ele. Dentro dele tem um motor de passo, tá? E esse motor de passo, a corrente dele é bem pequena, então eu consigo, né? Na verdade, pela especificação, eu estava olhando, ele consome meio miliampere, né? Ou no caso, 500 miliampere, né? Falei errado, falei meio miliampere, é meio ampere ou 500 miliampere, tá? E no caso do driver aí, eu posso utilizar com esse driver, tá? Então o único cuidado aí, né? Eu tenho que usar na sequência, ó, ele tem 4 fiozinhos aí no motor, soldar aí uns fiozinhos, né, com cuidado. E aí é só ligar na sequência, tá? Não tem segredo. Tá? Então eu tô ligando aí, ó, na sequência. Caso não funcione, é só inverter aí os fios, tá? Mas eu tô ligando ele na sequência, ó, conforme nós vimos lá no LED. E aí quando eu executo, ó, tá vendo? Ó, eu faço o motor no sentido horário ou no sentido anti-horário. Beleza? Como nós utilizamos o motor de passo de um driver de DVD sucateado, né? Eu gostaria de propor um desafio em montar uma mini CNC onde poderemos escrever e desenhar pequenas impressões utilizando 2 motores de passo, né, iguais, e 2 CIs 293D. Farei um próximo vídeo mostrando como montar e como utilizar os programas que já existem para executar, né, e fazer funcionar essa mini CNC. Tá legal? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa prática e até a próxima, pessoal. Um abraço.